nossa primeira página de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Muito barraco, hein? Nossa, minha asma deu uma tacada agora aqui nessa... Tá um frio, gente, tá um frio de tipo 20 graus aqui, pra vocês terem uma ideia. Então, o estúdio tá gelado, gelado. Mas bora começar o nosso papo de TV, então, que é hora de falar de A Grande Conquista, o reality da Rede Record. Rolou um baita de um barraco nesse final de semana. Teve a Elisiane Gutierrez e o Haddad, mas antes, os inimigos meio que viraram amigos, né? Não sei, assim, acho que amigos é uma palavra muito forte. Mas o Guipa, ele diz que gosta muito da dona Geni, a mãe da Jaqueline, né, que venceu a Fazenda passada. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma relação de gato e rato ali, muitas das vezes, né? A gente vê que a dona Geni dá umas alfinetadas no Guipa, o Guipa tenta levar essa relação aí, né? Mas é meio que... eu não vou dizer marido e mulher, eu espero que os maridos e as mulheres tenham relações melhores. Mas é meio que aquela relação de vilão e mocinho, sabe? Assim, mais ou menos assim. Que sempre treta e tem uma pitadinha de humor, né? Aquelas novelas das 6, né? E aí o Guipa resolveu abrir o coração com a dona Geni. Ele foi falar, né, com ela e acabou chorando. Ele ficou muito emocionado nesse domingo. Em uma conversa ali com a dona Geni, ele desabafou sobre estar se sentindo muito solitário dentro do programa, né? Sobre a saudade que ele sente da mãe dele. E ali, a dona Geni acolheu, né, o Guipa nesse momento de fragilidade. Ela até falou, né, abre aspas, ele falou, né, essa conversa que a gente teve nos últimos dias fez eu sentir um pouco menos a saudade dos meus pais. Minha mãe é muito parecida com a senhora, dá até vontade de chorar, disse aí o Guipa, né, em uma conversa ali com, sobre a mãe, né, ele admitiu que tem se sentido cada vez mais sozinho e disse, não fica assim não, na verdade pediu a dona Geni pra ele, né, eles se abraçaram, ela falou que se ele quiser conversar com ela, ele pode. Eu não iria, acho que assim, deve existir esse sentimento, com certeza, né, do Guipa pra dona Geni, ela tem ali idade pra ser mãe dele, a gente sabe disso, mas eu não daria tanta confiança, sabe por quê? Em várias vezes que a gente viu as pessoas dando confiança pra dona Geni, o que ela fez? Ela foi lá no ao vivo soltar, mas não foi isso que você falou, sabe? Ela tem assim a língua também, meio boca de sacola, assim. É porque assim também eu vejo, Daniel, por um outro lado, que é a questão mais dela tá acolhendo ele, né, do que ele tá, tipo assim, confiando pra contar alguma coisa pra ela. Porque a gente percebe... o oposto. Ele como confiando assim? Mais do que ela acolhendo. Não, é porque assim, eu falo isso porque ela é realmente, como você falou, é uma das poucas que pra ouvir ele, né? E ele desabafou que depois que ele voltou da zona de risco, que ninguém foi abraçar ele, que ele ficou chateado com isso. Porque ele é chato pra cacete. E tudo mais. Eu sei, eu entendo. Mas assim, embora ele seja realmente um dos participantes dessa temporada que mais faz esse barulho, que é mais polêmico, né? Essa outra parte da relação que ele tá sentindo falta, que é de conversar com alguém, poder botar pra fora, não tá acontecendo. E é daí que eu falo que eu acho que a dona Geni, ela tá fazendo essa ponte com uma relação que ele não conseguiu ter com alguém ali dentro ainda, sabe? Então, acho que essa questão dele lembrar da mãe dele, se emocionar e tudo mais, até humaniza mais essa visão de vilão que todo mundo tem dele até, né? Em determinadas ocasiões, porque a gente viu que ele era o preferido do público para sair, mas no resultado da votação, pelo menos de acordo com as enquetes, né? Mas no resultado da votação que saiu mesmo foi a Baronesa, ele ficou, mesmo com toda a rejeição do público aqui fora e com toda a rejeição do público lá dentro, dos jogadores lá dentro, né? Então, essa conversa que eles tiveram, eu acho que serviu para humanizar ele, mostrar as fraquezas também, porque tem até o vilão, né, da história tem que ter um motivo para ser tão contra a maré, né? Com certeza, né? O passado do vilão que também importa, né? E o Guipa, a gente sabe que ele é muito... Ele é meio sultado, assim, dentro do programa, né? Eu acredito que é a personalidade dele. Tem uma exageradinha ali, né? Como é um programa de TV, ou às vezes nem é uma exagerada consciente. É o fato de estar confinado, de estar longe das pessoas. Ele falou que tem alguns problemas
psicológicos e psiquiátricos, inclusive falou isso durante o programa ao vivo, né, e foram confrontar ele sobre isso. Então eu não duvido que seja aquilo que a gente já conhece, né, o boom de emoções que vem, você começa a se sentir extremamente sozinho, como se como se não existisse mundo aqui fora, né? É meio que aquele sentimento que as pessoas que estão dentro do programa sentem quando alguém sai, que parece que é uma morte, né? É um luto que eles vivem, não é a pessoa saindo pra viver a vida dela aqui fora. É ela morrendo dentro do jogo como se nunca mais fossem encontrar, né? E de algumas vezes, às vezes a gente realmente não encontra nunca mais, né? Mas às vezes também a pessoa não faz questão, né? Mas lá dentro do programa, quando você É o tá. fim mesmo. Quando você tá vulnerável, acho que é a melhor palavra, você tá vulnerável, é como se fosse um término mesmo, né? Um luto, né? E aí o Gui, a gente vê que ele tá sentindo isso, ele tá se sentindo sozinho. A Dona Geni falou que ele pode conversar com ela, mas eu acho que a Dona Geni, ela é meio traiçoeira. Vou falar aqui a minha opinião, eu acho que ela é meio traiçoeira, ela pega ali, ela é bem leve trás, eu acho. E acho que estão botando no rabo dela um favoritismo que não é dela, que era da filha dela, sabe? Que nem era tão favorita assim, né? Ela herdou de uma que era favorita, deixou pro outro que saiu e deixou foi o que sobrou, né? Porque senão ela teria rodado também, né? Se as pessoas tivessem pego, por exemplo, pra levantar o histórico dela em rede social, provavelmente não teria sido a vencedora da Fazenda. E acho que a Dona Geni, ela deixa um pouco a desejar, porque a gente esperava que ela fosse mais jogadora e menos plantinha, né? Ela leva e traz, mas ao mesmo tempo ela não aparece muito no jogo. O Guipa, ele já aparece mais, ele é o treteiro, ele é aquele que não leva desaforo pra casa, é aquele que tá fazendo supletivo pra ir pra Fazenda. Então acho que esses surtos dele são até justificáveis, né? Ele mesmo falou que tem problemas psicológicos, a gente entende, e tudo isso deve ficar ainda mais aflorado ali dentro do programa, né? Mas não só ele. Teve uma